no e-mail que ele passou, ele diz que saiu uma notícia já com uma decisão judicial, provavelmente cabe recurso, né? Dizendo que o Cruzeiro não seria solidário. Aí, vamos lá, recebeu o meu e-mail com decisão de justiça isentando a SAF do Cruzeiro de assumir dívida trabalhista anterior à assinatura do contrato da SAF. Ou seja, o solidariamente indo para o espaço. Clubes, ou seja, associações, vão ficar ferradas. E aí o Fernando também aqui interagiu. Mas essa decisão judicial para o Cruzeiro vai contra a lei da SAF. Estranho. E ele acrescenta aqui: essa decisão judicial joga a narrativa e a lei da SAF no lixo. A lei é clara, devedor solidário. A preocupação dele é com relação a o que a justiça vai decidindo ao longo do tempo, a lei é muito incipiente, no que tange às responsabilidades. Né? Quem é responsável pelo quê? Então houve já, indiretamente, um funcionário do Cruzeiro, não, é a SAF que é responsável, porque, na verdade, ele não era do futebol, mas ele tinha algum vínculo com o futebol. Isso é uma coisa que vai ser muito discutida, que juízes vão dar opiniões completamente distintas. E nas primeiras vezes em que essas questões forem levadas para a segunda instância e finalizando em Brasília, nós teremos situações das mais complexas. Eu vou dar um exemplo aqui. Você sabe que há 2 ou 3 semanas saiu uma lista feita pelo Jornal Extra, que queria colocar aquela história do Jornal Extra de querer dizer que, olha, o problema do Vasco é que a culpa é do Eurico, aí junta do Roberto e tenta igualar e tal, para tentar dizer que o problema é esse, quando na verdade é só fazer as contas que você vai ver que não é. Que é aquilo que o Eurico deixou, aquilo que o Roberto deixou, e aquilo que o Eurico deixou de dívida, que o Roberto deixou de dívida, e aquilo que o Eurico recuperou de crédito, que o Roberto não recuperou, todo mundo vai ver que o problema é o Roberto, mas eles não querem admitir. Mas eu vi lá 3 jogadores daquele período. Eu estou fazendo uma analogia com o Mauro está falando. Eu vi lá 3 jogadores. O Thiago Maciel, o Igor, terceiro talvez fosse o Abedi. Não sei se eu estou enganado. Mas o Thiago Maciel e o Igor com certeza e mais um. Aí você vai ver os jogadores, 2 milhões. Mas como isso? Eles saíram do Vasco, os salários estavam pagos, estavam em dia, cumpriram seus contratos e tal. Onde é que foi isso? Uma coisa chamada direito de arena. Não aconteceu com o Vasco, não. Aconteceu com todos os clubes. É porque nós temos a realidade do Vasco. Houve um acordo do Sindicato dos Atletas Profissionais, que entendeu que o direito de arena era 5% e fez esse acordo com os clubes representando os atletas. Havia uma lei que falava sobre os 20%. Mas essa lei logo depois foi modificada. Hoje, se não me engano, hoje o valor é 5% mesmo. Mas havia uma discussão, porque 20% pode ser, mas o sindicato pode fazer um acordo, não pode. Isso foi uma discussão. Alguns atletas saíram dos clubes, ouviram alguns advogados e disseram, olha, você pode, embora o sindicato dos atletas tenha feito esse acordo, pode se discutir isso. Pode ser que você consiga os 20%. E aí, volta a falar, isso não foi só no Vasco. O clube não estava errado. O clube, observa o que eu estou falando. O clube não estava errado. O clube fez 5%, mas tem um acordo de 5%, vai pagar 5%. E é claro que é só vocês raciocinarem. Se tem 3 que entraram, tem 150 que não entraram. Então, evidentemente, que se você fosse pagar 20% para pagar 5%, no frigir dos ovos, você pagaria muito mais. Né? Mas havia um respaldo, porque, volto a falar, isso não foi uma coisa feita pro Vasco, foi feita pro futebol brasileiro. Então, você observa aquilo ali, tá ali uma coisa que a princípio não era, a princípio não tinha direito, mas você chega, vai discutir, continua discutindo. Isso foi resolvido em Brasília, acho que tem 2 anos, 1 ano e pouco. Até então não tinha... Até 2016, 2017 não tinha sido resolvido. Foi resolvido nos últimos anos. Então, o que aconteceu? Acumulou aqueles valores e você chega a esses valores de hoje. Então, isso daí é uma demonstração. Essa questão da SAF, não, isso aqui não tem, né? Isso isso é daqui, o outro é de lá, está muito claro, a lei está dizendo, se as pessoas estão entrando na justiça, é porque não está claro.
se as decisões judiciais estão sendo feitas de uma maneira e de outra, é porque não está claro. Daqui a pouco, se bate em Brasília, chega a uma conclusão lá, erga omnes, vai para todo mundo. E aí, o prejuízo é para todo mundo. Nem isso o Vasco se preocupou quando o contrato foi feito. Nem isso o Vasco se preocupou. Uma coisa é clara. Qual foi o primeiro clube no Brasil que se preocupou com essa questão para resolver logo de uma vez? Bahia. Você paga tudo que tem para pagar para mim aqui, vamos zerar isso tudo aqui, e aí vamos dividir isso aqui, aquilo lá. Não é que não possa dar problema, mas você já. O Vasco, pelo contrário, o Vasco está com a situação no bolo, o bolo da confusão, o Vasco está dentro. E não tem desculpa, porque o Botafogo já tinha feito, o Cruzeiro já tinha feito, então tinha que entender, pô, não posso fazer assim. Agora, quando você começa a ouvir gênios do jornalismo metidos a saber do assunto, dizendo que, ora, se o contrato for mostrado para o público, os investidores não vão querer vir. Ah, como é que o investidor vai pagar? Outros falando bobagem. Mas como é que o investidor vai pagar o valor todo de uma vez? E acabou que no caso do Bahia vai acontecer isso. Então, o Vasco teve essa oportunidade de fazer melhor, não soube fazer, e esse problema é um problema que pode sim trazer outros problemas lá na frente, não só para o Vasco, mas para todos os clubes. E, infelizmente, o Vasco entrou nessa canoa furada, e quem está morrendo de rir disso tudo são os gringos os sete que fizeram essa compra e sabem perfeitamente o que compraram. Mas, se eles não sabem, eu vou dizer, eles até responderam uma carta, mas não resolve nada ter respondido. Foi irregular. Foi claramente irregular o que foi feito. Descumpriu o estatuto, descumpriu o regimento interno. As duas AGEs, houve fraude nas AGEs. Essas listas têm que ser periciadas, até porque tem eleição no ano que vem. E isso foi feito com as pessoas sabedoras que estavam cometendo as irregularidades e dizendo que se dane. Então, tudo isso tem que ser visto lá na frente da melhor maneira possível para o Vasco. E o exemplo do Bahia não nos deixa mentir de que o que foi feito com relação ao sócio do Vasco foi mais uma cusparada da direção do Vasco e não apresentar os contratos para os associados do Clube de Regatas Vasco da Gama, nem para os conselheiros.